Então, mais uma vez, boa noite. E que alegria estar aqui com vocês, meus irmãos. Alguns aqui eu acho que ainda não conheço. Eu vim aqui, visitei tem alguns dias. Acho que foi há 2 semanas, 3 semanas atrás, né? 3? Olha, o pessoal está atento. E alguns eu ainda não conheci. Então, para aqueles que não me conhecem também, meu nome é Rodrigues, Paulo Rodrigues. Alguns me chamam de Paulo, outros de Rodrigues, né? Outros de Rodrigo. Do jeito que chamar, eu vou atender. Né? Eu atendo por tudo. Né? E participo desse grupo de oração já há um bom tempo, já tenho alguns anos. Não vamos dizer tanto, não vamos entrar em detalhes, né? Mas alguns anos, né, de caminhada, alguns anos de luta, alguns anos de perseverança. As pessoas sempre me perguntam, né, qual é teu testemunho diante de Deus, de onde Deus te tirou, como tu era, foi da droga, foi de onde... Não, não foi. Meu único testemunho diante de Deus vai ser: Senhor, eu perseverei. Senhor, eu aguentei até o fim. Né? Caminhei. Não tenho grandes testemunhos como às vezes as pessoas têm, mas o meu testemunho é de perseverança, é de tomar uma decisão e por essa decisão, acredito que é a mais acertada da minha vida, ter perseverado até o fim. Porque vocês não têm noção de como eu era quando eu tinha a idade da maioria de vocês aqui, né? Alguns dias atrás, né? Assim, alguns meses atrás, quando eu tinha a idade aqui de alguns de vocês, né? Mas eu era muito danado. Então, foi assim um processo em que Deus foi fazendo a graça acontecer. E vocês vão entender, eu vou falar um pouco disso nessa palestra de hoje, né? Nessa pregação de hoje. O processo de Deus, né? Esse processo que Deus fez. Mas antes disso, vamos revisar. O que é que nós falamos nas palestras anteriores? Quem lembra aqui? Vamos só fazer uma recapitulação rápida. A primeira foi sobre o quê? Semeador. Amor de Deus. Pecado. Salvação. Fé, conversão, senhorio de Jesus. Olha, rapaz. E hoje vai ser sobre... essa só eu sei. Cura interior. Hoje vai ser sobre cura interior. Vamos trabalhar um pouquinho sobre cura interior. Agora que a gente já entendeu que Deus é amor, né? Que o Senhor vem, coloca a sua semente de amor na nossa vida, né? Planta a palavra dEle, nos mostra o amor dEle, que Ele nos mostra o nosso pecado, né? Nos mostra, mais do que o nosso pecado, mostra a misericórdia, a salvação dEle. Né? Mostra o seu senhorio, Ele como Senhor absoluto, como cuidador da nossa vida. Nos mostra uma fé, o que significa uma fé e uma mudança por conta dessa fé, nessa conversão, essa transformação. Hoje a gente vai falar um pouquinho das curas que Deus vai fazendo nesse processo, né? Que Deus vai fazendo nesse processo de cura interior. Eu vou usar algumas palavras, eu não sei nem como é que está o nosso tempo, ainda bem que o Francisco saiu. Ixi, mas o Adriano está aqui controlando, né, o tempo. Eu pensando que ia poder extrapolar o tempo, o Adriano já está aí controlando, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é o homem, né? Como é que o homem foi formado, né? Como é que esse homem é formado, né? O homem, ele é formado, eu vou trabalhar aqui em 3 dimensões, né? O homem é formado fisicamente, espiritualmente, né, e psicologicamente, né? Vamos trabalhar nessas 3 dimensões do homem, né? Deus nos fez por completo, nos fez perfeito nessas 3 dimensões, né? Pessoas humanas, né, físicas perfeitas, né? Nos fez psicologicamente perfeitos e espiritualmente. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade em uma dessas 3 áreas vai desequilibrar esse homem, vai tirar esse homem do equilíbrio. É como essa câmera que está, o tripé que está segurando ela, né? E que o menino estava ajeitando aqui com o pé. Né? Eu estava olhando para cá, mas minha visão lateral é boa. Se um pé desse quebrar, vai ficar difícil, não é? Não vai mais ser um tripé, ela vai ficar se equilibrando aqui o tempo todo e a ponto de cair. Senão, com certeza vai cair, né? A não ser que alguém fosse muito hábil de botar ela equilibrada, mas ela precisa dos 3 pés firmes no chão, seguros para não cair. O homem é da mesma forma, né? O homem precisa estar bem psicologicamente, precisa estar bem espiritualmente e fisicamente, né? E fisicamente. Então, quando uma dessas áreas estão más, a gente não vai bem. Então, a gente vai tratar de que hoje? Da cura
da cura psicológica, né? Da cura da alma, da cura do nosso interior. Mas para antes a gente falar disso, a gente precisa falar dos outros 3 tipos de enfermidades, né? Se é uma cura, é porque é uma enfermidade. A gente vai falar da cura física. O que vocês entendem por cura física? Vou começar pelas perguntas fáceis. Depois a gente vai subir no nível, que nem o Enem, né? Ave Maria. Ou prova absurda. Minha gente, como é que um ser humano conseguiu, um gênio conseguiu pensar uma prova daquela? Que um ser humano ia passar 13 horas numa cadeira, né? Porque acho que são 4 horas por dia, né? Cada dia? Então é 5 e no dia anterior 4. Então 9 horas, como é que uma pessoa ia responder aquele tanto de questões em 9 horas sentado numa cadeira? Gente, não é reflexivo aqui de jeito nenhum, mas enfim, deixa para lá. Vamos começar pelas fáceis, né? O que é uma enfermidade física? O que é que você entende por enfermidade física? Quero ouvir a voz de vocês. E a Anne está proibida de falar. Meu Deus, será que eu vou ter que apontar? Opa. O mau funcionamento do organismo. Alguma coisa no nosso físico, como o próprio nome está dizendo, alguma coisa não está bem, né? Então, as enfermidades físicas, elas são direto no nosso físico. O próprio nome já diz, é claro. Não tem nada de bicho de cabeça, não é pegadinha. Vamos pegar em Marcos capítulo 1, ver o que diz bem o Evangelho de Marcos, capítulo 1. O versículo é o 40. Marcos 1, 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vou dar uma pesca para vocês. Na Bíblia Ave Maria é a página 1323. 1323. Quem tiver celular com Android dá para baixar o aplicativo da Bíblia Ave Maria. Gente, eu descobri a 7ª maravilha do mundo quando eu comecei a baixar. Eu não sabia, eu não sou muito tecnológico, né? Não sei mexer muito. Aí eu ficava procurando, pedindo para as pessoas, me manda o evangelho de hoje, aí online, alguma coisa. Aí um amigo meu, menino, eu vou te ensinar, baixa aqui. Aí, puf, baixou, pronto. Resolveu a minha vida. Vamos com toda calma. Amém? Marcos 1, 40. Quem se habilita a ler para mim? É do 40 ao 45. Marcos 1. Encontrou? Ah, ela quer ler, né? Ah. Pode. Quem falou, pode. A próxima, ela fica. O leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então, Jesus o mandou logo embora, ameaçando severamente: Não conte nada para ninguém. Vá pedir aos sacerdotes para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade e ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurar. Palavras da salvação. Né? Tem hora que eu penso assim, quando eu leio algumas palavras, eu digo, meu Deus, mas Jesus era muito inocente, né? A pessoa está ali morrendo de lepra, Jesus diz, olha, não vai contar para ninguém. Tá bom que o leproso ia ficar calado, né? Não, tu vai... Mas por quê? Temos que entender isso também. Por que Jesus pediu para ele falar primeiro para o sacerdote? Porque quando alguém era diagnosticado com lepra, para ele voltar, ele tinha que ficar afastado, excluído da sociedade. Ele tinha que estar distante da cidade para não ter a contaminação. Hoje nós entendemos, né, que realmente ia ter um surto de contaminação. Mas eles não era só por isso, não, era por preconceito mesmo, porque eles achavam que era um pecador e que aquele pecador não podia estar no meio do povo, tinha que ficar afastado, né, na cabeça deles. Mas a gente vai já entender isso em outra passagem lá na frente. E aí, para que aquela pessoa voltasse a viver na sociedade, o sacerdote, né, da cidade, o sumo sacerdote, tinha que analisar, diagnosticar e ver que ele realmente não estava com lepra, porque era tido como um pecado. Então, só alguém
do clero, o alto sacerdote, poderia dizer que ele não estava mais, ele podia voltar a viver. Por isso que Jesus disse, vai ao sacerdote, mostra, para que ele veja que tu está purificado. Mas lá onde? Antes dele chegar lá, ele estava espalhando, gritando para todo mundo que tinha sido curado, né? Então aqui a gente vê que foi uma cura realizada no físico. Eu vou passar como tarefa para vocês, não como tarefa, mas como algo gostoso de se ler, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho pequeno, 16 capítulos, bem pequeno, mas são os evangelhos assim que mais está concentrado as curas de Jesus. Né? Todas as curas que tem no outro evangelho, elas estão condensadas ali no Evangelho de Marcos. Então a gente vai vendo todas as curas que ele vai fazendo. Aí você pode até, se desejar, não é uma tarefa que eu estou passando, mas é uma sugestão, você pode ir lá separando as curas físicas que Jesus realizou, né, as curas espirituais, que eu vou já explicar o que é a cura espiritual. Então ficou entendido, né? A cura física, Deus age no nosso corpo, na nossa matéria. As curas físicas, elas podem ser progressivas ou milagrosas, né? Só rapidamente, para a gente pular para outro item. Né? O que é uma cura física, a língua não está indo, né? Uma cura física progressiva. Pode ser aquela que você é diagnosticado com a doença, procura o médico, vai tomando remédio, e você vai sendo curado e vai pedindo a Deus na oração para ir sendo curado. Não pode deixar de procurar o médico, de jeito nenhum. Né? O próprio Eclesiástico, Deus disse que deu sabedoria aos médicos. Se está doente, vai te apresentar ao médico, te apresenta ao sacerdote e pede oração, mas vai ao médico. Né? Não existe esse negócio, eu sou de Jesus, eu não vou para o médico não. E aí você está desfazendo toda a inteligência e a sabedoria que Deus deu para os médicos, né? Que é uma forma, um canal de graça, de cura. Isso não existe. Né? Então, na cura física, Jesus age diretamente nesse físico. Nessa cura progressiva, ele vai agindo através dos médicos. Na cura milagrosa, é como essa do leproso. Está ali com Jesus, eu estou com lepra, me cura. Jesus impõe a mão e ele fica curado. É a cura milagrosa, que é aquela instantânea, né? Instantaneamente. Vamos passar para o outro tema, a cura espiritual. Né? O que seria essa cura espiritual? Continuo com as perguntas fáceis. É a cura do nosso espírito. O que adoece o nosso espírito? Vocês já ouviram uma pregação sobre isso aqui? Não fui eu quem dei essa pregação, eu acho que não. Mas vocês ouviram, eu tenho certeza, foi Cornélio. Pecado, eu lembro lá da pregação. Ou inveja desta mente. Lembro nem o que eu tomei no café da manhã. Estou brincando. Mas é porque eu esqueço muito. Minha memória recente, ela é muito ruim. O que eu fiz hoje, o que eu fiz ontem, uma semana, um mês, é ruim. Agora o que eu fiz há 10, 15, eu lembro tudo. Minha memória antiga, é impressionante isso. A minha memória antiga, eu lembro de detalhes de coisas que vocês nem imaginam. Eu tenho memórias antigas, não, também só tenho essa, acho que é porque foi uma muito forte, de quando eu tinha 2 anos de idade. Eu tenho essa memória, essa eu nunca esqueci, de uma cena que eu passei quando eu tinha 2 anos de idade. Mas também acho que é a única memória que eu tenho dessa idade, porque a gente não consegue associar memória com idade, não dá para você associar. Mas essa eu lembro porque eu sei a data, né? Que foi a data da morte do meu avô, eu tinha 2 anos de idade. Então eu lembro de 2 cenas do velório. Se eu consigo lembrar de 2 cenas do velório. E aí eu sei que eu tinha 2 anos de idade, porque eu sei que ele morreu quando eu tinha 2 anos. Mas também tirando isso, que é quase impossível a gente lembrar da infância, né? A gente tem o que eu ouvi falar e alguma coisa, não. Mas dele eu tenho 2, acho que é porque eu era muito apegado a ele. Então eu era muito ligado a ele, morava com ele. Então ficou essa lembrança. Memória, mas a memória de agora minha, meu Deus, pense. Então, o pecado, como a nossa irmã disse, o pecado é o que adoece o nosso espírito. Se o homem é curado fisicamente, né, quando o corpo está doente, quando o nosso espírito adoece, a cura que Jesus precisa fazer é no nosso espiritual. E aí a gente vai pegar vamos pegar logo em seguida. Ficou entendido, né, essa parte da cura espiritual? Sim ou não? Vamos pegar na mesma página, só para a gente não correr, não ficar se perdendo na Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 2, que a nossa irmã Brenda vai ler, que ela disse que queria ler, ela pediu na vez passada. Olha, aproveita que é só 5 versículos, Brenda. Marcos 2, do 1 ao 5. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de Jesus, que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas eles não conseguiam chegar até Jesus, por causa da multidão. Então
Palavras da salvação. Então aí primeiro a gente vê, gente, eu acho impressionante, eu queria ter 4 amigos assim, né? 4 amigos de verdade. Para onde é que os amigos levam a gente quando a gente está mal? Alguns levam para beber, né? Os amigos de verdade levam para onde? Para Jesus. E não estava nem se importando. Ai, tá cheia aqui a porta. Não tá nem como entrar pela porta. Devem ter tentado passar, não conseguiram com a maca. Isso não é problema, vamos subir no teto, né? E jogar o paraíso. E a coragem do paraíso. Vocês não entendem. Os tetos daquela região não são tetos de telha. Não tinha telha. Naquela região eles não fabricavam, não eram como os outros povos que fabricavam as cerâmicas telhas. O teto de lá é uma espécie de forro. A casa é construída, né, aquele quadrado, põe pedaços de pau, esteiras e cobrem com terra, pau, esteira e vão cobrindo com terra para ficar aquele forro para quando chover escorrer, né, para o lado. Então eles abriram um buraco, por isso eles abriram um buraco, cavaram um buraco no teto e desceram o paralítico. E se eles deixam a maca cair? Como era que estava a vida do paralítico? Né? Olha a fé daquele paralítico, né? A certeza dele de que Jesus podia curar ele. Ele estava lá paralisado. Pelo quê? Pelo pecado. O pecado paralisou ele, impedia ele de caminhar. E aí quando descem ele na maca, Jesus diz: os teus pecados são curados. Levanta-te e anda. Né? Aí o pessoal começa se vocês seguiram o evangelho, né? Jesus, o que vocês queriam que eu fizesse? Era só dizer que os pecados dele estavam curados. Absorveu ali os pecados, perdoou os pecados dele e o paralítico passa a andar. Porque a enfermidade dele era espiritual. O que impedia ele de caminhar era espiritual. Às vezes a gente não está paralítico fisicamente, mas está paralisado de caminhar para as coisas de Deus, né? Então a cura espiritual acontece quando nós renunciamos o pecado, quando nós buscamos a graça. O melhor caminho para a cura espiritual é a confissão, né? A confissão é o melhor caminho para a cura espiritual. Pois bem, explicamos essa parte, vamos passar para a parte que nos interessa, que é a cura interior, né? Que foi o que eu prometi, né? Foi a promessa do que a gente ia falar, né? E o que é, na cabeça de vocês, o que é essa cura interior? O que vocês imaginam quando se fala de cura interior? Primeira vez que eu ouvi esse tema, faz uns 2 dias, né, Francisco, que nós ouvimos isso, né? Um dia desse, né? Semana passada, assim, no seminário passado quase, né? A gente ouviu sobre cura interior. E como eu analiso a minha vida, o quanto foi mudando de lá para cá, o quanto que Deus foi realizando no meu interior, né? O quanto Deus foi realizando. A cura interior, meus irmãos, é a cura das lembranças dolorosas, né? Porque tem gente que só diz, não, é a cura das lembranças. Mas tem lembranças que são boas, que não precisam ser esquecidas. É a cura dos traumas ruins, porque tem traumas que nos põem para frente. Você acredita nisso? Tem trauma que nos levam para frente. Nem todo trauma, quer dizer, todo trauma em si, a palavra trauma quer dizer algo ruim, né? Deixa traumatizado, né? Deixa um buraco, uma falha, uma ferida ali. Mas tem uns que nos fazem ver as coisas com outro ângulo. E aí a primeira vez que eu fui ouvindo sobre isso, eu fiquei encantado, né? Eu fiquei encantado e assustado. Encantado com o tema e assustado com quanto trabalho Deus ia ter comigo. Meu Deus vai ter muito trabalho comigo. Porque, olha, pense no bichinho que carregava coisa dentro, né? É aquela pessoa que vai subir a montanha com uma mochila do tamanho do mundo e aí precisa ir jogando fora as coisas da mochila. Ah, meu filho, o meu não era mochila não, o meu era um saco de linha. Cheio, né? E cheio. Acho que os bolsos ainda tinha nos bolsos, em tudo quanto era lugar. E eu fui precisando. Claro que essa cura ela vai acontecendo ao longo da caminhada. Não é de uma vez, não é num dia. É ao longo que a gente vai caminhando. E à medida que a gente vai caminhando, Deus vai curando o nosso interior, né? Vai trabalhando. A cura interior, eu sempre digo que ela é a cura de como nós percebemos o mundo à nossa volta. A gente vai percebendo o mundo à volta. Cada pessoa percebe o mundo de uma forma diferente. Para dar um exemplo bem claro para vocês. Imagine só, acho que vocês devem conhecer, né? Algumas mulheres que precisaram passar por cesarianas, né? Às vezes tiveram complicação no parto, precisaram passar por uma cesariana. Hoje em dia fazem não sei como é que os médicos fazem, mas parece que tira o menino por osmose, né? Porque fica tão assim, tão cicatrizado, né? Colam direitinho que não fica marca nenhuma. Mas antes ficava marcas enormes, né? E que deixa muita mulher sem graça de usar biquíni novamente, de ir à praia, de mostrar a barriga. Tem mulheres que ficam com vergonha. Mas tem outras, eu achei interessante. Uma vez eu vi uma
uma pessoa falando sobre a cicatriz na barriga, né, que ficava. E aí ela usava o biquíni tudo, ela, olha, tua cicatriz, a outra assim, educadamente, né, porque a mulher é educada quando ela quer dar uma futucada na outra. Olha, mulher, tu ficou com a marca, né, da cesariana, não sei o que. Ela, pois é, mulher, eu tenho tanto orgulho disso. A outra, mas como assim ter orgulho? Faz lembrar a minha filha. Cada vez que eu olho para essa marca aqui, eu lembro do prazer que é eu ser mãe, da filha que eu tenho, não sei o que. Ela diz, eu não quero tirar por nada e nem quero esconder. Né? E eu achei assim, nossa, que impressionante, né? Eu vi já uma pessoa que tinha aqui, era de um, acho que é mais em cima, né? Se alguém for da área de saúde me diz, quando faz de apendicite, eu acho que é mais em cima, né? E ela dizia assim, como eu tenho orgulho dessa cicatriz, porque eu quase morro desse apendicite. Andei assim mesmo, com o pé na cova, outro na casca de banana, né? A ponto de escorregar e cair. E eu lembro de como a minha vida teve um novo sentido depois daquela cirurgia, né? Depois que eu não sabia, né, que tinha a doença, quando descobriu já o apendicite é de uma hora para outra, né? Quando já estava, acho que estourado, alguma coisa do tipo, estrangulado. E aí conseguiu escapar, passou por um processo cirúrgico bem complicado, bem delicado, mas escapou, né? E ela disse, como eu redirecionei a minha vida, redimensionei tudo, né? E como eu tenho orgulho de saber que eu olho para aquilo dali toda vez e lembro, nossa, eu superei aquilo, né? Eu tive a oportunidade de viver de novo depois daquela doença. Então, assim, cada pessoa vê o mundo de uma forma. Tem uns que veem como vergonha, como, né? Tem uma série de traumas. Eu, durante um tempo, estou falando ainda em relação ao físico, né? Mas isso daí vai por toda a nossa vida, né? Por todas as experiências que a gente passa. É porque hoje, por ironia do destino, eu estou de tênis. Uma das poucas vezes vocês vão me ver de tênis. Eu geralmente uso sandália de dedo, né? E eu gosto muito disso. Eu, quando menino, danado andando de bicicleta, enfiei o dedo na catraca da bicicleta. Não foi no raio, foi na catraca. E aí eu perdi a banda do dedo, né? Tira assim a banda mesmo. Chegou em casa, e impressionante, gente, que eu era um menino muito fino, choroso, tudo eu chorava. Eu cheguei em casa, eu não senti nada. Dizem que quando a dor é muito grande, você ultrapassa, né? O cérebro bloqueia. E aí o meu bloqueou. Quando eu cheguei em casa, meu tio pegava os pedaços de osso, né? Porque quebrou mesmo, esfacelou tudo. E ele tirava os pedaços de osso e eu olhava para aquilo dali, impressionado, meu Deus, meu pé. E ele tirando aqui os pedaços, né? E eu morava nesse tempo num sítio. E a minha mãe entrou em desespero, né? Enrolou um lençol, porque estava muita hemorragia, né? Muito sangue. E ela enrolou um lençol, me trouxe para cá, né? Só que não foi uma boa ideia, né? Porque o sangue seca e gruda no lençol, né? Enquanto que eu não senti dor lá, a enfermeira esqueceu de botar um sorozinho para amolecer. Ela foi desenrolando, quando chegou no dedo dela, e eu... Ela, que foi? Eu, nada. Já tinha arrancado, né? Quase arranca o resto do dedo que sobrou, né? Até então eu não tinha sentido dor, só senti quando ela puxou o lençol. E aí era tão sério que o médico chegou e deu anestesia, disse, não, é caso de amputação, tem que amputar o resto do dedo, né? Cortar no tronquinho e tal. Aí tinha um médico que estava fazendo residência em cirurgia plástica, alguma coisa, não, vamos tentar recuperar. E o outro, não, corta. SUS já sabe, né? Corta, acabou. O outro, não, deixa eu tentar e tal, não sei o quê. Fui a cobaia do outro, né? Graças a Deus deu certo. Ele tirou um pedaço, vocês vão ver qualquer dia, tirou um pedaço de carne em cima do pé e colou lá no dedo, cerrou o osso direitinho, costurou, fez uma bagaceira, ficou um pedaço de dedo. Resultado, ficou, eu ainda posso usar a sandália, né? Que eu não poderia. Então, assim, eu, quando criança, eu tinha um pouco de vergonha. Primeiro, eu nunca pude jogar bola por conta disso, porque toda vez que eu jogava, qualquer machucadinho, como é um implante da carne de cima do pé, não é, embora seja do meu corpo, não é do local, ele arrancava, né? E o osso ficava exposto. Aí daqui que cicatrizasse de novo demorava, então eu não podia jogar bola. Não tive infância com bola, né? Tinha que ter o maior cuidado. Era, né? Eu não sei se eu teria sido um bom jogador, não. Mas enfim, não tive. E eu tinha muita vergonha, às vezes que eu me mangava tudo. Hoje em dia, nem confiança para isso. Então, é como a gente vai percebendo o mundo à nossa volta. A cura interior é como a gente vai percebendo o mundo à nossa volta. Tem uma história de uma pessoa que eu admiro muito. Ver se vocês vão conhecer. É uma pessoa muito conhecida, né? Mundialmente conhecida. Embora durante a vida inteira ela só tenha conhecido, acho que ela não conheceu mais de 15 pessoas. Hoje em dia ela é mundialmente conhecida. Durante a infância e a adolescência dela toda, acho que ela não conheceu mais de 15... Ela não teve amizade com mais de 15 pessoas. Não teve. Bem interessante. Essa é uma mulher. Essa mulher, ela vem de uma linhagem... Francisco, tu controla meu tempo. Ela vem de uma linhagem de vários irmãos, né? Era uma família bem grande. Então ela teve, se eu não me engano, 6 irmãs vivas,
E a mãe dela tinha tido aborto de várias irmãs. Né? Aliás, aborto não. A criança nascia e logo que nascia morria. Todos os filhos homens ou filhas mulheres que nasceram depois da sexta, sétima irmã, todas contraíam uma doença e morria. Não tinha, isso foi há 200 anos atrás, não tinha cura a algumas doenças. E a mãe dela ficava naquela tristeza. Quando engravidou dela, já imaginou, vai nascer, vai morrer, né? Então ela foi aquela gravidez toda, e ela tinha todos os sintomas de um menino homem na gravidez, né? Porque dizem que os sintomas da gravidez de um menino homem é diferente dos sintomas, a mãe sabe, né? A mãe que está gestando sabe quando é menino, quando é menina pelos sintomas. Tinha todos os sintomas, né? E aí a mãe não escolheu o nome, né? Então assim, foi uma criança que foi rejeitada desde o ventre, porque a mãe já achava que ia morrer. Quando nasceu, poucos dias de vida, começou a ter o mesmo sintoma que os outros irmãos morreram. A mãe, como não tinha preparado nem nada, tinha dado a ela o nome da última filha que tinha morrido. Né? Nem pensou no nome. Imagina, não teve aquele preparo, aquele desejo. Minha filha vai nascer, vou escolher um nome, né? Aquele amor. Não, vou dar o nome da última. Nasceu vivo, vou dar o nome da última. Não vou nem me dar o trabalho de procurar outro nome. Né? Assim, tão triste a mãe dela tinha. E aí é engraçado que tem as cartas da mãe dela, que quando ela nasceu, que ela começou a adoecer, a mãe dela escreve, né, lamentando, chorando, né? Nossa, que dor, mais uma vez vou perder mais uma criança, a pobre criança está sofrendo a mesma enfermidade das outras. E a mãe dela sofria muito com isso, né? Porque já tinha perdido vários filhos com essa mesma doença. E aí a mãe, ela milagrosamente ficou curada, não morreu, só que a mãe secou o leite. Né? A mãe tinha secado o leite. Acho que tão despreparada ela estava para ser mãe que o leite secou. O que ela fez? Né? Não tinha o não dois, não alguma coisa assim, não da vida para dar para a criança, não. Tinha que chamar o que? Uma ama de leite. Só que a ama de leite mais próxima morava muito distante. Não dava para vir amamentar. O que a ama fez? Levou a criança para lá. E aí só vinha aos finais de semana. Então a criança mais uma vez se sente rejeitada. É uma rejeição para a criança. Querendo ou não, a criança entende aquilo. Né? Porque o nosso interior, eu não falei isso no começo, ele vai gravando tudo aquilo, a psicologia diz que a gente vai gravando todas as emoções da mãe desde algumas semanas, alguns dizem que meses, de vida no ventre da mãe. Imagina, tudo vai sendo absorvido. E aquela menina foi rejeitada pela segunda vez pela mãe, não por maldade da mãe, né? Não por maldade, mas por uma necessidade de levar ela para ser amamentada. E ela foi. Lá, diz que quando ela vinha visitar a mãe, bebezinha, ela não reconhecia, ela chorava, não queria. A mãe pegava, ela chorava, não queria de jeito nenhum, por conta da rejeição. Depois passou o período de amamentação, voltou para casa. Né? Aí, logo depois, perdeu a mãe. Né? Aí, a vida dela foi assim, era um trauma atrás do outro. Aí ela se apegou muito às irmãs. Só que as irmãs foram saindo de casa, de uma por uma. Todas as irmãs. E nenhuma preparava ela. Toda irmã que ela se apegava, saía de casa. Né? Ia se apegando, saía de casa. O sonho dela era fazer a primeira Eucaristia. Só podia fazer a primeira Eucaristia... Hoje eu vou passar da hora. Só podia fazer a primeira Eucaristia quando tinha 10 anos. Quando faltava uma semana mais ou menos para ela completar os 10 anos, era a data da primeira Eucaristia. Ela estava toda feliz na escola que ela estudava. Aí a diretora da escola, não, você não tem 10 anos. Não deixou ela fazer a primeira Eucaristia, que era o maior sonho dela, porque faltava uma semana, né? Foi bem má. Não deixou ela fazer. O pai depois adoeceu e a última irmã saiu de casa, né? A última irmã saiu de casa. A gente vê assim uma vida dela, se alguém da psiquiatria for analisar a vida desta mulher, vai dizer assim, essa mulher tinha tudo para ser uma pessoa carente, para ser uma pessoa cheia de autoestima lá embaixo, né, para ser uma pessoa traumatizada, até mesmo por conta de tanta rejeição pode desenvolver a esquizofrenia, né, porque a esquizofrenia ela desenvolve na infância, né, e pode desenvolver isso, mas não. Quando você lê o diário dela falando da infância, você fica impressionado. Ela diz, como eu sinto saudade dos raios de sol da minha infância, de quanto eu fui feliz na minha infância, de quanto eu era dedicada a Deus, né? Do quanto eu fazia isso. E você fica assim, meu Deus, e os traumas que essa pessoa viveu? O que ela fez? Ela olhou para o seu passado, ela olhou para os seus traumas e deu um ressignificado a tudo. Ela tomou as rédeas da vida dela nas mãos. E o que o Senhor nos convida na cura interior é fazer isso. É tomar as rédeas da nossa vida na nossa mão. É ser
os senhores. Quando eu digo seus senhores, não é rejeitando a pregação lá sobre o senhorio de Jesus, não, que a gente toma a nossa vida e entrega nas mãos de Jesus para ele ser o Senhor. Não é isso. Mas é ser o Senhor, não deixar que o trauma seja o Senhor. Mas agora eu tenho o poder, eu tenho autonomia sobre a minha vida. Eu sou condenado, como diz o Sartre, né? Sou condenado a ser livre. É um paradoxo, né? Como é que alguém é condenado a ser livre? Mas nós somos condenados a essa liberdade em Deus, né? Essa liberdade em Deus. Vocês sabem quem é essa mulher? Não sabem o que eu falei? Alguém disse o nome, eu ouvi, eu tenho ouvido bom. Santa Teresinha. A nossa padroeira, Santa Teresinha. Se você ler a história dela, é a coisa mais linda. Né? Ela desdenha assim, dos sofrimentos da infância, porque para ela conseguiu redimensionar tudo. Né? Redimensionar tudo. Para encerrar, porque estão dizendo que o nosso tempo já acabou, eu queria pegar uma última passagem, que com essa passagem eu vou passar do tempo, nem que depois a gente diminua um pouquinho na oração. Mas a gente vai pegar. É Evangelho de Marcos, capítulo 10. É só passar algumas páginas. Eu não sou um pregador que dou trabalho, viu? Eu fiquei no mesmo Evangelho. Não fiquei indo de Gênesis a Apocalipse. Deixa estar, a próxima que eu vier, ficar correndo de trás para frente para treinar vocês. Marcos, capítulo 10. O versículo é o 46. Todo mundo encontrou? É algumas páginas para frente. O que vocês estavam. Marcos 10, 46. Eu vou lendo aqui a história deste rapaz. Amém? Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhes: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançou fora a capa o cego, ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhes: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu-lhes o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavras da salvação. Vamos aqui fazer uma breve reflexão deste evangelho, muito rápida, né? Então, se a gente for observar aqui, Jesus saindo, entrou na cidade, né, Jericó, e saiu da cidade. Quando ele saiu da cidade, ele encontra quem? O Bartimeu, cego, né? Cego Bartimeu. Cego Bartimeu estava lá à beira da estrada, né? Estava sentado à beira da estrada, fora da cidade. Aí a gente fica se perguntando, mas por que aquele cego estava fora da cidade? Você lembra do que eu falei anteriormente, que as doenças lá antigamente eram tidas como maldição, né? Como pecado. Então Bartimeu era tido como amaldiçoado. Está fora da cidade, não pode ficar junto com os outros, né? Não pode se colocar ele junto com os outros porque ele é pecador. Olha só o absurdo que era, né? Agora diz que tem um deputado aí querendo criar uma ilha para botar as pessoas que são diferentes do que ele considera, daquilo que ele considera normal, porque ele acha que não deve ficar no convívio social. Enfim, né? Tem louco em todos os tempos, em todas as épocas, né? Então as pessoas naquela época queriam separar. Queriam não, elas separavam. Estavam separados. Então ele estava lá, à beira do caminho, mendigando. Não tinha INSS, não tinha Bolsa Família, não tinha nada para ele, né? Era o que os outros davam. Vivia daquilo que o outro dava para ele. E quando davam, né? Daquilo, mendicância. Olha, você viver dependendo do outro deve ser a pior situação que existe. E ele estava lá. Só quando o outro passava e dava. E aí vai dizendo que ele ouviu um barulho forte, né? Jesus saindo da cidade para ir para outra cidade. E ele começa a perguntar: quem é? Quem é que está ali? Aí disseram: é Jesus. Então aquele homem, a gente pode entender aqui os passos mais interessantes para a gente vivenciar uma cura interior profunda, né? Que é a gente conhecer Jesus, né? Conhecer Jesus. Primeiro, saber quem a gente é. Aquele cego sabia quem era, sabia da sua condição, sabia da sua necessidade. Segundo, conhecer Jesus. Quando falam que é Jesus, né, eu imagino que ele estava todo animado, vendo aquele barulho antes de falarem que era Jesus. Vou receber um monte de esmola, vou receber um monte de coisa. Ele vai passar uma multidão aqui, vão ter compaixão de mim. E aí, quando dizem é Jesus, o que é que ele faz? Ele esquece a esmola, esquece tudo e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Podia ser que ele quisesse uma esmola de Jesus também, não sei o que ele queria, o que ele esperava. Mas ele começa a gritar. E aí o que as pessoas dizem lá no versículo 48? Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Né? Quando a gente começa a caminhar na igreja, o que as pessoas, elas te incentivam a vir? As pessoas, não. Elas querem que a gente se cale. Agora eu quero ir para a igreja toda semana, todo sábado, eu sei. Né? Virou, foi freira, né? Santa, eu digo, eu quero ainda, estou na luta, né? Então, essa é o que as pessoas vão colocando. É assim, quer ir para a igreja agora, eu sei qual é a igreja que tu está indo, né? É a frase que mais usam, né? Depois que tudo fez de errado, agora quer ir para a igreja, né? Então, é o que mais imagino. Então, é assim, querem calar a nossa boca, não é? É exatamente isso, querem calar a nossa boca. Mas aí o que o cego fez, né? Muitos repreendiam para que ele se calasse. O que ele faz? Mas ele grita mais alto. Então ele é perseverante, ele é persistente naquilo. Grita mais alto. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus parou, né? Jesus parou e disse, chamai-o. Né? Aí Jesus fala que aí parou de ser as pessoas lá do mundo que nos atormentam para a gente não ir para a igreja. Aí os servos do grupo de oração. O que os servos vão dizer? 49. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo, coragem, levanta, né? A Anne ligando para ti lá no cenáculo, lá do teu cenáculo, mandando um WhatsApp, coragem, meu irmão, sábado vai ter grupo de oração, desiste não. Francisco liga lá para o outro, olha, vamos lá, deixar o homenzinho torto, né? Se ajeitar, né, Francisco? Então, é os servos que vão lhe procurando, vão dizendo, coragem, levanta, Jesus te chama. Aí diz aqui a palavra, no versículo 50, lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançando fora a capa. Minha gente, mas o que tem a ver esta capa com o cego? É um cego com a capa, né? O que esse cego queria, né? Era o Superman, era o quê? Era o super-herói com a capa. Gente, a região ali é uma região deserta. Sol, que nem o sol de Teresina, rachando, tinindo. Só que à noite esfria. Não, aqui não. Aqui fica quente, aqui permanece, né? Lá esfria. Então a capa era o quê? Era a única segurança do pobre do cego. Durante o dia ele se protegia do sol para não se queimar, né? Porque já cego, ainda todo queimado do sol com insolação, aí não dava. Né? Então a capa protegia ele do sol. E à noite, do frio. Era a segurança dele. Às vezes a gente faz do nosso sofrimento a nossa segurança, do nosso trauma a nossa segurança. Eu não sei se tem tempo, mas eu vou contar um testemunho pessoal em 30 segundos. Quando eu entrei no grupo de oração, eu lembro que tinha um irmão, tomara que ele nunca saiba disso, meu Deus. Tinha um irmão que... tinha um irmão do grupo de oração que ele, na época do seminário, ele fez uma brincadeira que eu não gostei. E eu era meu Deus, eu era terrível. Ele fez a brincadeira, eu não gostei, só que eu me calava. Só que eu ergui um muro entre eu e ele, né? Que era aquelas muralhas, né? Botei uma muralha terrível, ele tentou se aproximar de mim de todo jeito para ser meu amigo, para me pastorear, para cuidar de mim no seminário, e eu ficava só... Ele falava as coisas só assim? Não sei. Era assim, aquela monossilábico mesmo, só assim? Não, talvez. Não, só era uma palavra. Não conseguia dizer, não tinha interação. Ele nunca soube. Coitado, viajou, foi, voltou. Hoje em dia, tem um menor problema com ele. Quando eu encontro, né? Agradeço muito pela perseverança dele. Ele não sabe disso, né? Mas dele ter rezado tanto por mim. Mas assim, as pessoas me magoavam, eu criava um bloqueio. Era a minha capa. Eu me apegava àquilo, o meu orgulho era a minha capa, né? Então me machucou, não encosta mais. Me feriu, vá para lá. Amo você, tudo bem longe de mim, né? A gente se apega a esses traumas. Tem gente que tem traumas de infância que são apegados. Ah, mas se eu deixar esse sofrimento, como é que vai ser? Não, aquela pessoa me magoou e eu vou ressentir. Ressentir é sentir de novo, né? Então você vai sentir de novo uma coisa que foi ruim. O cego foi besta de ficar com aquela capa de orgulho, de pecado, de nada dele. A capa simboliza isso. Claro que ele era uma capa física. Mas se a gente for trazer para o lado espiritual, simbolizava isso. Então, lançou fora a capa. Ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Tomando a palavra, Jesus perguntou-lhes, que queres que eu te faça, né? Que queres? O cego poderia mais uma vez ter dado outra resposta. Senhor, eu quero que esse povo tudinho que me maltratou passe pelo mesmo que eu passei. Né? Se fosse eu nos tempos anteriores, dizia. Eu, sem ter conhecido Jesus, que não dizia que eu não era vingativo, tudinho cego, Senhor, esmolando aqui na beira da estrada, junto comigo, aqui, ó, na filinha. Me botaram fora,
Se eu não tivesse conhecido Jesus, eu era assim, mas graças a Deus eu conheci. Não iria pedir isso mais, né? Mas o cego não, o cego já era santo, né? O cego já era... Aí o cego era Jesus que quer. Ele podia... Ele ter dito, não, Jesus, eu quero uma boa quantia aí, me dá um dinheirinho bom para me passar o mês tranquilo. Não, o que ele disse? Que eu veja. Que eu veja. Jesus respondeu-lhes, né? Rabone respondeu-lhes o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Onde era que o cego estava? À beira do caminho. Quando Jesus cura, é fora da estrada, exatamente, à beira do caminho. Quando Jesus cura ele vai para onde? Para o caminho e segue Jesus. Então, a cura que o Senhor quer fazer em nós, na nossa caminhada, é essa, é de nos tirar da beira do caminho e nos colocar no caminho. Não é mais a margem, ninguém é mais marginal aqui, né? Agora a gente faz parte do caminho, né? Não estamos mais à margem das coisas de Deus. Deus nos tirou dessa situação de cego, de estar à beira do caminho mendigando, né? Só pedindo e está no caminho. Curados. Amém? Amém? Vamos rezar, pedindo a Deus isso. Vamos ficar de pé, fechar os nossos olhos e pedir ao Senhor essa graça. Pedir ao Senhor que venha realizar essa cura transformadora. Essa cura que nos tira dessa condição de pedintes, de necessitados, de carentes espiritualmente. Fique à vontade. Às vezes a gente fica tão necessitado, tão mendigando a atenção dos outros, tão mendigando que os outros cuidem de nós, mas a gente esquece de dizer, Senhor, que eu veja como é que Tu quer a minha vida, que eu saia dessa situação e passe a caminhar. Fecha os teus olhos, se tu não consegue, baixa a tua cabeça e vai deixando o Senhor transformar toda a nossa vida. Vá pedindo a Jesus esse nome poderoso, que Ele possa vir transformar, que Ele possa vir libertar, que Ele possa vir curar. Que Ele possa vir fazer conosco hoje aquilo que Ele fez com aquele cego. Vai dizendo no íntimo do seu coração, Senhor, que eu veja. Escute o que Jesus pergunta.